Olá pessoal, bom dia, mais um domingão aí, graças a Deus nós estamos aqui juntos, não somos todos teólogos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a clareza das Escrituras. Eu quero recapitular com vocês o que nós já estamos estabelecendo nesses estudos que nós estamos fazendo da Palavra de Deus. A primeira coisa que nós falamos foi que Deus pode ser conhecido e nós afirmamos que ele pode ser conhecido à medida que ele se revela. Então ninguém descobriu Deus, ninguém desnudou Deus, Deus decidiu falar, Deus condescendeu em falar conosco, ele quis se revelar. Como que ele fez isso? Ele fez isso através a obra da sua criação, né? Os céus proclamam a glória de Deus, aquilo que os estudiosos chamam de revelação geral. Nessa revelação geral nós podemos saber que o ser que está por trás desse mundo é poderoso e é divino, mas nós não sabemos características pessoais desse ser. E aí, esse ser que é Deus, decidiu falar conosco. E ele se revelou aonde? Nas Escrituras. Então, ele pode ser conhecido à medida que ele se revela. Ele decidiu se revelar e se revelou nas Escrituras. Então, nós estabelecemos que a Bíblia tem autoridade porque ela é a palavra de Deus revelada para nós. Ele falou com seus profetas, ele falou com seus apóstolos e falou de maneira última através do seu Filho conosco e deixou registrado nas Sagradas Escrituras. Então a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Depois de estabelecermos isso, que ele decidiu se revelar e que ele se revelou nas Escrituras, nós estabelecemos a doutrina bíblica de que as Escrituras é suficiente para a gente ser salvo e viver para Deus nesse mundo, viver para a glória de Deus. Então as Escrituras, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra, como o versículo que nós lemos lá de Timóteo, né, de 2 Timóteo 3, versículo 16 e o versículo 17. Então nós estabelecemos isso. Tudo que o homem precisa aprender a respeito de Deus, viver para Deus, para conhecer a Deus e prosseguir no conhecimento de Deus, está nas Escrituras. As Escrituras é suficiente. Então a gente não precisa buscar em outras coisas, na psicologia, no racionalismo, no empirismo, tudo isso a gente falamos, né? Nas tradições, elas têm o seu valor, têm as suas importâncias, mas o conhecimento de Deus, de quem Deus é, do que Ele faz, como Deus age, o que Ele requer de nós, está nas Escrituras. As Escrituras é suficiente ou são suficientes para nos revelar a vontade de Deus. E aí agora nós vamos passar para a clareza das Escrituras, porque a gente pode falar, as Escrituras é suficiente, mas as pessoas ficam falando, mas um interpreta de uma forma, outro interpreta de outra, né? Como é que nós vamos saber? Qual é o crivo? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Para falar sobre a clareza das Escrituras, eu separei aqui o Salmo 119, o versículo 105, que diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então se a gente quiser andar na luz, se a gente quiser andar de maneira agradável a Deus, nos caminhos do Senhor, nós precisamos da palavra. E essa palavra, ela é dúbia, ela é uma palavra que, como a gente vê hoje na cristandade, ninguém tem como saber, é tudo relativo. Não, a palavra de Deus, o texto bíblico, ele tem apenas um sentido. Não existe esse negócio de dizer, igual as pessoas falam, não, eu leio uma coisa, um dia eu entendo uma coisa, outro dia eu entendo outra, outro dia eu entendo outra, o Espírito vai me revelando de várias formas. Não, o Espírito Santo revelou a palavra de Deus para os seus profetas, para os seus apóstolos, com um sentido apenas. Aquele texto tem um sentido apenas, um único sentido. Ele pode ter várias aplicações, mas o sentido é único. Então a gente precisa guardar esse princípio da palavra de Deus. É o único sentido, e esse sentido é o natural e o óbvio. Isso não significa dizer que a Bíblia não tem passagens que sejam difíceis de interpretação, ou também que não existe gêneros literários, por exemplo. Na Bíblia existe, né? Então, se você for ler uma passagem que ela é alegórica, você tem que ler ela como uma alegoria. Se você for ler uma passagem que ela é uma parábola, você tem que ler ela como uma parabólica, né? Você tem que ler ela como uma parábola. Se você for ler um texto que é uma narrativa histórica, você tem que ler ele em sentido literal, é uma narrativa histórica, você precisa ler ele naquela perspectiva. Um livro que é de, por exemplo,
sentido, ordem legal, por exemplo, o livro de Levítico, você tem que ler ele naquela perspectiva de leis, né? De ordem legal. Então, a gente precisa guardar isso, mas o sentido é o natural e é o óbvio. Então, não existe vários sentidos. O texto da palavra de Deus tem um sentido só e a gente precisa, pedindo iluminação para o Espírito Santo, que inspirou essa palavra lá, que inspirou o autor original, para que ele nos, usando as técnicas que nós temos de interpretação, né, hermenêutica, exegese, e aí a gente vai lá buscar esse sentido original, esse único sentido, pretendido pelo autor original e pretendido pelo autor último das Escrituras, que é o Espírito Santo. Ele nos ilumina e a gente consegue aí alcançar esse sentido pela graça, pela misericórdia dele. E aí a gente pode até fazer aplicações desse sentido único das Escrituras, mas não existe, a palavra de Deus não é relativa. A maior dificuldade que nós temos para a interpretação das Escrituras, ou seja, para a clareza das Escrituras, não é questão linguística, até mesmo as dificuldades hermenêuticas, exegéticas, né? O labor que você precisa fazer para interpretar a Bíblia. Não é isso. A maior dificuldade que nós temos para a interpretação da Bíblia é a natureza de pecado do homem, a nossa natureza pecaminosa. Então, o homem, para entender as Escrituras, o cerne, né, o centro, as doutrinas essenciais das Escrituras, ele precisa nascer de novo. A Bíblia é um livro espiritual, né? O Espírito Santo inspirou a palavra de Deus. Então, para você, o homem carnal aqui no sentido é a natureza caída, pecaminosa, não consegue entender as coisas do Espírito. Então, o homem precisa nascer de novo, precisa ter o Espírito Santo, ele precisa ter um coração regenerado para que ele possa entender as Escrituras. Eu coloquei aqui também uma coisa muito importante, que as pessoas gostam muito de falar da vontade de Deus separada da Bíblia. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, é a escola do Espírito Santo. Então não adianta você ficar espiritualizando, falando no Espírito Santo, falando numa experiência que só você teve, particular, das suas orações, mas apartado da palavra. Não. A escola do Espírito Santo é a palavra de Deus. Tem algumas situações que você está conversando com alguma pessoa, alguma situação de debate, né, às vezes polêmica que tem sobre disputa sobre alguma questão espiritual, que a palavra de Deus fala daquilo. Você mostra para a pessoa o que as Escrituras dizem e ela fala, mas nós não temos como saber, só Deus sabe, nós vamos saber só naquele último dia. Não, nós temos como saber, sim. Não é apenas Deus que sabe, Deus sabe e nos revelou nas Escrituras. E nós temos como saber e devemos seguir o que a palavra de Deus diz. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então a pessoa prefere ficar no escuro, prefere se esconder numa suposta ignorância para não se submeter ou observar a palavra de Deus. Isso é uma estratégia pecaminosa, né? Então, como eu estou falando aqui de um dos pontos que foi estabelecido, uma das dificuldades para a clareza da Escritura não é tanto que a Escritura é nebulosa, não é isso. É o pecado, é a indisposição, né? É o coração humano que não quer, que suprime a verdade para praticar a injustiça, como Paulo fala lá em Romanos. Então, a Escritura é a escola do Espírito Santo. Coloquei aqui também que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, nós precisamos guardar isso para a clareza das Escrituras. Se você tem uma passagem que está difícil, você tem que ler essa passagem difícil à luz de outras passagens claras, mais fáceis, né? Mais fácil, que fala sobre esse mesmo assunto que você está lendo. Ela vai lançar a luz. Um princípio muito bom, hermenêutico, exegético, para a interpretação da Bíblia, é você ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Porque tem muitas passagens lá no Antigo Testamento que a gente não consegue compreender, mas o Novo Testamento lança luz. Jesus interpreta para nós, os apóstolos interpretam para nós. Então a Bíblia explica a própria Bíblia. Então a Bíblia sendo uma revelação progressiva, né, de um plano de Deus que foi se descortinando durante a história, você lendo a Bíblia à luz da própria Bíblia, ela vai lançando luz e deixando mais claro aqueles pontos que a gente tem dificuldades. É uma leitura sistemática da Escritura mesmo. Então é muito importante, para guardar a clareza das Escrituras, a gente fazer uma leitura da Bíblia pela própria Bíblia. O grande intérprete das Escrituras é o próprio Espírito Santo, que inspirou a Bíblia. Então ele sabe o que ele pretendeu, o significado mais profundo daqueles textos. Então você precisa pedir iluminação. Só tendo cuidado para não desvincular essa iluminação do texto. A iluminação é para entender o texto, é para se sujeitar ao texto, é para ser cativo da palavra de Deus, né?
Nós temos que aprender a amar, a ser cativo, ser escravo da Bíblia, ter o nosso pensamento preso nas Escrituras. E aí, ou guiado pelas Escrituras, né? Ou iluminado para o nosso caminho, como o texto que nós lemos aqui de Salmos. Eu quero ler e fazer uma palavra de oração com os irmãos, de 2 textos aqui também, 2 versículos, esse mesmo versículo de Salmo 119, para pedir iluminação, né? Para a clareza das Escrituras na nossa vida, no nosso grupo aqui, nos estudos que nós estamos fazendo. Então é o Salmo 119, versículo 5, eu vou ler novamente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nesse mesmo Salmo, o versículo 11 diz assim, voltando um pouco mais aí, se você abrir a Bíblia, quando você for ver o vídeo, diz assim o versículo 11 do Salmo 119. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então vamos orar dentro dessa perspectiva com a palavra de Deus, com esses 2 versículos. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor continue nos abençoando. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Ó Deus, e nós estamos estudando aqui sobre a clareza da Tua palavra. Entendendo, ó Deus, que a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. E que nós precisamos guardar no nosso coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Então que a Tua palavra encontre morada, encontre guarida no nosso coração. Que nesses dias que nós estamos aqui, nessa peregrinação sobre a terra, nós possamos ser povo do livro, que nós possamos ter os nossos pensamentos guiados pela Tua palavra, cativo pela Tua palavra. Fica conosco, Deus. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e nosso mediador perfeito. Amém, Senhor. Amém.